aumentando, e ok. E posso falar? Eu diria que é um negócio do futuro, mas já é um negócio do presente. Porque e isso acho que já foi uma discussão que muita gente começou a abordar um tempo atrás, né, sobre os potenciais medicinais da cannabis e tudo mais. E isso acho que começou a crescer muito de 2005 para cá, em geral. Só falando, será que vai legalizar, será que não vai? Será que regulamenta, será que não? Já tá, né? Se você for olhar, já tem indústrias bilionárias nesse ramo. Sim. Trabalhando em cima disso, já tem dados. E a gente tem que entrar nesse assunto no nosso país. Sim. Eu acho que tem que entrar com mais maturidade do que a gente enfrenta as coisas com muita imaturidade. Por que você acha que acontece isso no Brasil? Porque, de novo, isso tem a ver com todas as esferas. A gente está falando aqui de discutir, e não estou falando de ser favorável ou contra, mas de discutir aborto, de discutir maconha, de discutir casos de saúde pública, de discutir sistema carcerário, propriamente discutir política, esquerda e direita não se bicam. Por que você acha que no Brasil é tão difícil você conseguir criar um diálogo, uma comunicação? Porque, como você disse, eu acho fundamental, a gente tinha tudo para estar contra aqui. Eu sendo o cara que faz vídeo de narguilha e você sendo o médico que defende qualidade de vida das pessoas. Nossa, Então, a gente devia estar brigando. A gente devia estar brigando, mas aí que tá. Por que não pode pegar o meu conhecimento sobre tabaco e a dinâmica do narguilé e o seu conhecimento enquanto médico em relação com o paciente e juntar essas duas coisas e pensar em alternativas? Porque eu acho que é aí onde consegue algo novo, algo que agrega, algo que soma, né? E aí que tá, é uma dificuldade você ver isso sendo replicado em outras áreas do Brasil. Nós temos uma história, nosso país, um pouco diferente do que foi a América do Norte. Nós fomos um local de extração durante muito tempo, desde a nossa fundação, né? Os portugueses lá vieram aqui, fundaram o Brasil e tiraram coisas. Então aqui era um local não era um local de dizer, puxa, nós vamos criar um país com pessoas, não, nós vamos extrair o que esse lugar tem. De tal maneira que, eu vou encurtar, senão a gente vai ficar, né? Nós não temos uma identidade de povo. Você vai para a Alemanha, você vai para a Inglaterra, o alemão é alemão, o francês é francês, é vizinho, mas francês é francês, completamente diferente. Aí você vai para a Áustria, já é outro bicho, você vai para a Itália, é outro bicho, e eles se defendem. Não, eu sou italiano, eu sou alemão. Aqui, a coisa é um pouco mais... Então, muito legal a gente poder sentar aqui, juntos, eu tenho o dobro da sua idade, e a gente poder sentar e tentar pensar algo. Então, nós estamos tentando formar uma proximidade, sim, uma identificação. E se a gente conseguir se identificar entre nós, a gente consegue... se todo mundo fizesse esse tipo de coisa, você vai ampliando a identificação com o próximo patriota. Isso que você fala faz muito sentido, e eu estava vendo que um dos possíveis motivos para isso tenha sido as guerras que todos esses países tenham entrado e sofrido, e guerras civis ou contra países vizinhos, porque isso cria a sensação de patriotismo, onde eu preciso pegar aquele que é diferente de mim, mas ele é mais semelhante do que o outro. E o outro é o inimigo, então a gente tem que estar junto. Então, a gente tem as nossas diferenças, mas somos iguais. Mais iguais que... E aí você se une. Então você teve guerra civil nos Estados Unidos, você teve guerras na Europa, desde que Europa, nos últimos 50 anos. Só guerra. Entendeu? Isso. De Esparta até feudalismo ali, você tinha... Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, e etc, etc. Talvez o fato do Brasil sempre ter sido o povo mais... Realmente, 70% do nosso tempo de história foi colonização. Exato. Foi extração. Um local onde você vai, tira a coisa e leva para outro lugar. E o pessoal só ficava, não, de boa, até grande mesmo, pega aí. Eles fazem isso até hoje, né? Até hoje. Só que hoje eles pegam um monte de coisa e levam para a Suíça. A gente já sabe até onde vai. Hoje no papel é outra coisa, talvez. Tá tudo, né? A extração é continuada. Então, por quê? Porque ninguém, ou pouca gente, se enxerga no outro aqui. Sim, falta empatia. Se eu me enxergar em você, e a empatia é dentro, patos de doença, a dor. Se eu vejo a minha dor em você, eu te protejo. Se eu não vejo a minha dor em você, eu te afasto. E aí vou brigar com você para sempre. Eu acho que a gente tem um pouco disso. Quando você olha, nós temos um sistema de castas, né? Tem lá uns indivíduos que se dão muito bem e que têm mandatos e tal, e tem prerrogativas que uma boa parte da população, a maioria não tem mesmo.
né? E depois você tem um intermediário que não se entende muito, você tem uma massa de pessoas que não tem muito recurso, não tem educação, e não é oferecido também um grande recurso que poderia ser oferecido era educação, para que talvez o cara conseguisse, né, escapar e melhorar, mas se eu não enxergo a sua dor, cara... Mas eu acho que a educação ela é libertadora. E digo isso com plena certeza, assim. Porque todos os assuntos com os quais eu tinha um certo preconceito, nas mais escalas possíveis e variadas, de eu olhar e achar que era alguma coisa, em algum momento da minha vida eu comecei a me propor a entender primeiro. E todas as vezes que eu fui atrás de entender o que era, mudou completo todas as coisas que eu tinha alguma visão, todas. Eu não tenho uma exceção dessa regra para te dar. Todas as coisas que eu falava, não, mas daí não sei o quê. Aí eu fui lá e olhar. O arguile, por exemplo. Primeira vez que eu fui fumar arguile com meu primo e tal, ele falou, não, que negócio estranho e tal, né? Então, um princípio, você puxa aqui, você... beleza e tal, fumei. Aí fiquei um tempo sem fumar, conheci um tempo depois, tinha achado interessante, mas eu comecei a pesquisar antes de comprar o meu. E aí, quando eu comecei a ver a dimensão que era a coisa, que tinha muita coisa para descobrir, que tem sabores, que tem preparos, que tem acessórios, e tem mecânica dos fluidos, e termodinâmica, e... caralho... O brinquedo é complicado, tem que ser muito legal, né? Pra mim foi interessante, mas aí que tá, talvez, se eu não tivesse ido um pouco mais atrás dessa informação, talvez eu tivesse uma outra percepção, foi aí que eu me encantei, quando eu conheci um pouco mais. E eu acho que isso vai para todas as esferas. As pessoas, e acho que você aprender algo novo é cansativo, porque você tem que pensar, você tem que estudar, você tem que ler, dá preguiça. Às vezes você se alienar é uma proteção que você tem. Dentro da sua zona de conforto. Porque é o que você falou, o ser humano ele precisa comer, transar e morrer. Vai dormir ali às 8 horas dele, se ele conseguir dormir às 8 horas dele, acabou. Pensar cansa muito e desgasta muito. E você está falando uma coisa interessante, vou falar um pouquinho de envelhecimento aqui. Existe uma coisa chamada quociente de inteligência, QI. E tem dois tipos de QI. Tem um QI que é fluido, quer dizer, para situações novas. Como você resolve uma situação nova. E tem um outro QI que é o treinável, né? Que são as coisas que você treina e estuda. Então você tem dois tipos de inteligência. Uma inteligência para resolver problema novo e uma inteligência para resolver problema conhecido. Legal? Esse QI de coisa nova, ele aumenta até os 25 anos de idade. E depois ele cai. Porque a gente estava brincando também um pouquinho de falar de envelhecimento. O ser humano foi programado pela natureza para durar só 33 anos, por causa do nosso tamanho. Nosso tamanho é um tamanho que dá 33 anos de duração. Tá? Prazo de validade. Prazo de validade. Só que a gente aprendeu a se proteger, então a gente hoje tem milhares de centenários no mundo. Tá? Bastante estragadinhos, a gente já sabe disso. Mas já conseguiu triplicar a expectativa. Mas conseguimos triplicar a expectativa, é fantástico isso. Né? Isso de quanto tempo para cá? Então, em 1910, a expectativa de vida no Brasil era 34. No mundo, em 1900, era 31. E é igual para a história, que era 33 desde que a gente apareceu, por causa da teoria do tamanho. A gente só melhora depois da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Nós tivemos o século XIX, que foi o século da ciência, né? Revolução Industrial e tal. Indústria já há 300 anos, mas nos últimos 200 a gente tem lá um monte de ciência do século XIX, a aplicação da ciência no século XX, o tal do iluminismo, né? Fantástico. A hora que aplicou a ciência no século XX e as duas guerras foram importantes para desenvolver muita ciência também e tecnologia, quando a gente conseguiu aplicar a tecnologia na sociedade, o ser humano ficou protegido e sobrevive. O ser humano é um bicho que sobrevive bem, aliás. Sim. Né? A expectativa de 33, a gente dura 100, 3 vezes, é fantástico. A gente conseguiu triplicar com as medidas sanitárias, principalmente. O pessoal fala muito de penicilina, não sei o que lá. Ok, mas água encanada é muito mais importante. Lavar a mão é mais importante, entendeu? Em termos da massa populacional. Sim. Então, e a gente consegue... Aprender a cozinhar um alimento. Então, sabe que o único bicho que cozinha é o ser humano, né? Sim. Esse é o grande negócio do ser humano, é conseguir cozinhar. Porque a gente tem um cérebro tão fominha, 30% das calorias diárias são consumidas pelo cérebro. Por que a gente gosta dessas coisas? Né? Pode, isso aqui...
Porque estimula o cérebro. A gente adora estimular no livro. Só o cérebro é ávido por energia, por... É nicotina, né? E a nicotina faz isso. Mas assim, a gente cozinhando consegue extrair muita caloria em pouco tempo de alimentação. Você pega macacos primos nossos, eles têm que comer durante 10 horas seguidas para alimentar o cérebro. A gente consegue comer 1, 2, 3 horas por dia, já tá bom. Porque aí deu tempo para fazer todo esse negócio aqui. Super interessante. Então, o nosso cérebro é extremamente poderoso. O que eu estava falando? Que eu ia fazer o gancho disso? Você estava falando da expectativa de vida. Então, se você tem aumento de QI até 25, mas morria com 33, estava tudo mais ou menos equilibrado. Nos últimos 120 anos, a gente está fazendo o quê? Triplicou a expectativa de vida. Tá? Mas o desenvolvimento biológico não... Só que não muda. O QI continua caindo. Então, você estava falando de a capacidade de aprender novidade, de lidar com coisa nova e mudar de ideia. Olha, como é que você vai fazer isso com um cara muito mais velho? Que são os caras que tomam decisão. Aquele cara que você estava falando lá, que está no helicóptero, que está no... e alguém está fazendo... Ele é um cara mais velho, normalmente. Ele é um cara que teve, talvez, uma grande ideia, até os 25 anos de idade, e depois ele vai envelhecer. O cérebro dele envelhece normal. Então, o QI para coisas novas cai muito. É científico até o porquê. Não, é biológico, não tem nem o que fazer. Cai. Louco isso, né? O cara vai ter mais dificuldade de aprender coisa nova. Então ele não muda de ideia. Aí você fala, não, o velho é teimoso. Né? A gente brinca. Ah, velho não aprende mais, velho é teimoso, não muda de ideia. Não, ele não consegue. O cérebro foi construído assim. Eu trabalho um pouco com isso, né? Também é uma outra coisa que eu faço, né? Então, uma das coisas que acontece a partir de 20, 25 anos, que poderia explicar isso, é diminuição hormonal, substâncias ativadoras do cérebro. Então, tem exercício físico, alimentação. Tudo isso influencia. Super. Falando em produção hormonal, cérebro, receptores, nicotina, voltando um pouco nesse gancho. Quais efeitos que a nicotina realmente vai dar no organismo da pessoa que está usando? Porque tem essa questão que você falou. O londrino que fumava cigarro, o médico chegou para ele e falou, usa o vaporizador, faz essa substituição. Ah, tem nicotina nos dois? Tem. Por que a troca ela é mais interessante? Por que você é mais interessante você fumar nicotina em um do que no outro? O que a nicotina vai fazer no organismo? Então, nicotina é uma droga quase que perfeita. Ela estimula o funcionamento cerebral e relaxa a musculatura periférica. Nada mais legal, você ficar barato no cérebro e relaxado no corpo. Então, isso você tem no cigarro, no charuto, no cachimbo, Todos os dispensadores de nicotina têm isso. No tabaco, a folha do tabaco produz a nicotina, que tem esse negócio. Bom, como você faz a dispensação de nicotina? Que é esse negócio. Cada um faz de um jeito. Então, os caras enrolavam a folha do tabaco, o charuto é folha de tabaco enrolado, certo? Os caras também, cachimbo, põe no cachimbo, beleza. Mas a industrialização é que é interessante, porque aqueles milhares de aditivos que são colocados no cigarro é para aumentar a liberação de nicotina na tragada. Então você tem pico de nicotina. E as drogas que mais viciam são as que têm pico alto e duração curta. O crack, que é uma cocaína modificada, por que você vicia muito mais de crack do que em cocaína, que é a mesma substância? Porque foi artificialmente modificada para dar um super pico e durar pouquinho. Isso mesmo que você falou. Então a nicotina, com essa liberação da tragada, é enorme. Aí os caras começaram, só que toda a queima carbônica, papel, alcatrão, não sei o que lá, milhares de problemas. Né? A fumaça, como a gente estava falando, fumaça, partícula sólida, carbonizada, você está incinerando isso. Vai rasgando você por dentro, vai estragando tudo. Então os caras foram pensando, como é que a gente faz para liberar a nicotina, que ela em si, ela é um vasoconstritor. Isso é uma coisa importante de entender. Um perigo de nicotina é, se você tem uma artéria jovem, vai acontecer muita coisa. A nicotina vai fazer a artéria apertar, sua pressão vai subir, depois parou de usar, volta. Muito bom. No usuário crônico e no usuário mais velho, que tem artéria que tem já colesterol entupido, essas coisas que o pessoal já ouviu falar de cardiologistas, quando você dá uma tragada, se você tiver uma artéria que está livre, ela dá fechada, não acontece nada, o sangue continua passando. Mas se tiver metade entupida de colesterol, você dá a tragada, ela vai fechar, diminui a passagem de sangue. Então pode infartar, pode fazer um AVC,
Isso é fundamental entender de nicotina. Ela não é uma droga também, que legal, vamos usar sem parar. Então, assim, é indicado como redução de danos, por exemplo, sou um fumante, uso nicotina, fazer exercícios físicos para acelerar batimentos cardíacos, para evitar ter um entupimento de artéria, por exemplo. Fantástico. Alimentação... Me ajudaria a reduzir esse tipo de dano. Reduzir risco, você tem que fazer exercício físico. Como é que você faz? Você tem que contar, o coração, o sistema vascular é muito legal. Ele é muito inteligente. Diástole, atrium, ventrículo. O cara tá estudando. Artéria aorta pulmonar. Eu fiz 2 anos de cursinho, eu fui um pouco nerd nessa época. Eu lembro, eu sei o grosso modo do básico de muita coisa interdisciplinar, assim, mas é legal falar com o médico porque você tem realmente o aprofundado da coisa. Então, eu entendo quando você explica, eu consigo fazer as perguntas aí. Boa. Mas você tem todo o conhecimento para poder passar. Para mim tá sendo uma aula, eu tô adorando isso aqui. Mas olha que legal que é as artérias. Você sabia que a gente cria artéria nova? Não nasce pronto e acabou. A gente cria artérias novas a vida inteira. Com estímulo de exercício, por exemplo, sabe aqueles caras que ficam aquelas veias bonitas? Eu começo a fazer academia, começa a aumentar já. Tal. Mas por dentro também, a artéria começa a melhorar e cria mais artérias para levar mais sangue para os tecidos. Porque quando você faz exercício, você está consumindo mais oxigênio, você está desgastando, entre aspas, o corpo. Então o corpo fala, opa, preciso levar mais oxigênio para aquele lugar, porque esse cara está usando muito. Sangue. Bombeia mais sangue e aumenta a quantidade numérica de artérias. E isso é interessante porque uma entope, se você tiver uma nova do lado, você não morre. Então tem caras que infartam, por exemplo, mas não morre. Por quê? O cara, por exemplo, sua idade, 26. Se você infartar hoje, você morre. Porque você tem só as suas artérias que você nasceu. Você está começando a criar novas. Um cara de 70, às vezes, infarta e não morre. Por quê? Ele tem aquele nasceu, ele tem mais uma nova desse lado, ele tem uma nova do outro. E isso é feito com exercício físico também. O exercício físico propicia essa melhora. Então, é fundamental para o usuário de nicotina fazer exercícios que diminuam a pressão arterial. Tá? Isso é legal. Uma esteirinha, uma bicicleta que seja. Não, sim. Um aeróbico é bom. Sim. E caminhar. Andar meia hora. Não é que precisa fazer, não precisa fazer maratona. Andar meia hora. Parar com essa de só descer, entrar no carro, sair do carro, parar. Acelerar meia hora, não adianta. Não. Andar meia hora. Outra coisa que eu queria puxar com você também. Isso que a gente estava falando de como a nicotina é entregue, isso influencia e tal. Isso. Tem os vários aparelhos que a gente vai começar a falar. Aí, para não dar esses entupimentos, o governo inglês, que sobra tudo para eles, pagar a conta do cara que fuma, porque a saúde é socializada. E ele não pode discriminar, você fuma, não vou te atender. Que é uma opção, tá vendo? Olha, eu vou começar a fumar. Assina um papel aqui que você abre mão do tratamento médico. Alguém vai fazer isso? Não. Se o cara não pode fazer isso, o governo tem que tomar outra atitude. E esse negócio foi inventado por um chinês, né? Você sabe? E o governo inglês usa, eles fazem propaganda. Você entra no site, tem filme curto, filme longo, depoimento de não sei o que, depoimento de não sei o que lá. Uma super campanha para redução do quê? Dos infartados, dos AVCzados, dos hipertensos, né? Tipo, se você tem uma sociedade que, sei lá, você tem 1 a cada 10 pessoas é fumante, vamos supor. Você tem 100 milhões de pessoas, você tem 10 milhões de fumantes. Aí. Metade vai morrer por causa do cigarro. 5 milhões vão morrer por causa do cigarro. Se você conseguir introduzir uma alternativa que talvez mate 150 mil... É 95% menos risco. 95%. É imbatível esse número. Não tem ninguém que consiga dizer uma coisa ao contrário disso. Então, é importantíssimo. Outros mecanismos de liberação de nicotina, né? Esse é um. Esse pod é fantástico também. O pod é uma dose maior, porque o problema desse é que ele não dá punch de nicotina. Sim. Eu já testei, você põe muito, dá um mal-estar, mais do que punch. Dá se sentir uma dor na não é gostoso. Não é gostoso. O pod é uma invenção brilhante para quem? Para o fumante que não que fuma muito, que não consegue usar ainda o vaporizador, porque o meu é sem nicotina até. Então precisa estar muito tranquilão para não usar nada, né? O pod é para o cara que largou o cigarro e não quer usar outra coisa ou está precisando de muita nicotina. Mas eu queria que você me contasse, agora eu vou te perguntar. Pergunta, vamos ver. Bom. Me conta do arguile, você tem alguma... Como é que é a liberação de... Você está me falando que também quase não tem nicotina, tem fumos com baixíssimo quantidade de nicotina. Eu vou te falar da... E eu experimentei, viu, pessoal, só para interromper.
e não senti o punch de nicotina. Então, algumas ideias que eu tinha errado sobre o arguile, hoje eu estou aprendendo. Aprendi um monte com esses moços aqui. Vem com nós, a gente está aqui para passar informação para todo mundo, não importa quem seja, classe social. Até médico ele treina, viu? A gente tem que... Mas aí que tá, você vê que tem vários tabacos, tem tipos de acessórios diferentes, preparos diferentes. Aí você começa a entender que você fala, meu, tem um ritual por trás disso aqui. Tem um contexto, as pessoas se reúnem, conversam a respeito disso. Sendo, foi super legal nós fizemos ali, né? Posso contar, né? Sim, e daqui foi super legal. A gente está indo para a Expo Ruca, que hoje é o primeiro dia de lojista e é o maior evento da América Latina. Entendeu? Olha só. É um evento que reúne 8.000 pessoas e você não vê uma briga, você não vê um desentendimento, a galera se junta, vê as novidades, aí a galera vai lá, tem os laguinhos lá no Estância, por exemplo, só acende um narguilé na frente do lago, da casa do lago, e fica fumando, conversando, toma uma cerveja. Narguilé era isso. Interessante que você falou isso, eu queria até perguntar como psiquiatra. Esse ritual, quer dizer, você fala que não tem briga, foi uma coisa interessante você falar, quer dizer, você acha que o consumidor do arguile é um indivíduo que está mais propenso a ser mais tranquilo? Sim. E ter uma sociabilização mais fácil? Totalmente. O arguile, ele obriga você a sentar 1 hora e fumar 1 hora. Não necessariamente fumar, mas no momento onde você acende o arguile, até o carvão consumir inteiro, o tabaco consumir inteiro, tradicionalmente, se um árabe te chama para fumar depois do almoço e você senta para fumar e vai embora antes de acabar a sessão, isso é um desrespeito. Culturalmente é um desrespeito. Inclusive, quando ele for, você não pode pedir a mangueira para ele. Ele vai fumar o quanto ele quiser até ele se saciar. Quando ele terminar, ele vai pegar a mangueira, ele vai dobrar com a ponta da mangueira apontada para ele e o cabo para você dobrado, ele vai passar para você. Você dá 2 tapas na mão dele para agradecer, você pega e aí você fuma. Também é tradição. Então, tem até mesmo esses rituais. Não, isso que é fundamental. Claro, vindo aqui para o Brasil, tendo uma população mais jovem acessando, popularizando, tendo um consumo mais fácil, muito disso acaba se perdendo. Mas tem todo esse contexto. E eu acredito que sim, as pessoas tendem a socializar mais. Por quê? Porque o arguile tem uma paciência para você fazer o preparo. Você viu que depois o carvão acendeu. Sim. Eu coloquei o carvão, eu não puxei. São passos, demora. Quer dizer, existe essa... É uma convivência. É como... Eu falo muito para os meus pacientes sobre alimento, né? Eu falo isso, ensino eles a comer, o que é, né? O envelhecimento é importantíssimo, você saber comer. E o arguile me pareceu muito isso. Depois a gente se junta para fazer comida, que é uma troca de afeto, porque você junta as pessoas que você gosta para preparar o alimento. E o arguile, pelo que você está me falando, tem essa toada como um pós-alimento, por exemplo, né? Como você está falando. E além disso, ele é um ponto de convergência de interesses. Eu fumo, você fuma, nós dois estamos fumando no local onde pessoas fumam, a gente já sabe que a gente já tem isso em comum. É muito mais fácil fazer um elogio do seu arguile e falar, pô, cara, que arguile bonito e tal, onde você comprou? Acabou. Já estabelecer um vínculo qualquer. É mais fácil, é um gatilho mais simples. Daí pra frente. Então, assim, ele realmente é uma ferramenta social que permite a socialização. Assim como você descer no boteco depois do happy hour para tomar uma cerveja com seu departamento, ou você se juntar com seus amigos e fumar um roche, entendeu? Sobre a nicotina que você tinha me perguntado, eu comecei a fumar cigarro com 16 anos e eu tive uma época da minha vida por 1 ano e 2 meses que eu parei com o cigarro. Eu peguei o cigarro, simplesmente não vou mais fumar. E todos os dias depois que eu larguei o cigarro, eu fumei um roche. Porque dizem que equivale a 100 cigarros. Eu pensava, bom, se eu fumar 5 maços antes de dormir, talvez me mate à vontade, né? Se colocar na proporção. Por 1 ano e 2 meses eu não sentia a saciedade da nicotina e eu pensava em cigarro todos os dias da minha vida. Porque a liberação não é uma falácia também, né? Esse negócio do sem cigarro. E por que eu entendo isso? Além de já ter olhado no estudo da Organização Mundial da Saúde, já ter feito vídeo falando sobre isso, eu entendo também como o tabaco ele entrega essa fumaça. Porque no cigarro você tem a incineração do tabaco e ele vira cinza, você tem um aproveitamento maior da substância. No tabaco de narguilé você tem um ressecamento. E eu acho que o principal vilão já está no carvão e não necessariamente no tabaco. Entendeu? Porque você tem a combustão, o carbono e tal. Então, assim, eu imagino que o narguilé ele seja menos pelas experiências que eu já tive no meu organismo. É por isso que eu bato nessa tecla, porque eu sou um tabagista. As pessoas falam, você faz vídeo de narguilé, não sei o que, é muito fácil falar que é mais prejudicial que o cigarro. Depende, eu fumei 8 anos. Entendeu? Agora que eu tô com 26, está fazendo 1 ano que eu não tô fumando, que eu tô só com pod. E mesmo assim, vivo dependente disso aqui. Ainda a nicotina é muito importante. Eu acordo, eu já penso na nicotina, eu vou dormir. Ontem eu fui dormir, só que eu tinha esquecido no carro. Quando eu cheguei em casa,
e eu tava procurando e eu não achava, eu falava, mano, cadê meu pod? Cadê meu pod? Cadê meu pod? Não sabia. Falei, vou dormir sem ele, respira fundo, tá tudo bem, amanhã você vai fumar, ele deve ter ficado no carro, você não vai descer agora pra buscar ele no carro. Acordei, cadê meu pod? Aí eu peguei um outro que tava zoado na gaveta, achei um cartucho que tinha pra ele, coloquei na bolsa dele, porque eu falei, se não tiver, eu tenho um pod pra usar, porque eu não vou fumar cigarro. Prefiro muito mais fumar isso aqui hoje. Porque eu sinto no meu corpo o resultado depois de um ano sem. O meu pai, quando ele foi fumar um pod a primeira vez, ele tossiu. Ele achou muito forte a nicotina. Isso é um cara que fuma Marlboro vermelho há anos. Só que eu falei pra ele, agora você entendeu como que é, era novo pra você, você não sabia o que ia vir. Agora você entendeu a sensação que vai dar, a diferença que tem pro como você tá fumando nos últimos 40 anos, tenta de novo. Aí ele foi, ele deu mais 3 tragos, ele, gostoso isso aqui. Eu falei, você tá com vontade de fumar um cigarro agora? Ele falou, não. Quer dizer, conseguiu, atingiu, né, o objetivo. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um pra ele de aniversário no ano passado. Falei, toda vez que você pensar em fumar um cigarro, você vai dar uns tragos nisso aqui primeiro. Depois, se você ainda assim quiser fumar um cigarro, você fuma. Deu uma semana, eu falei, ei pai, olha, de um maço por dia eu caí pra 6 cigarros. Olha que bacana. Mas eu ainda fumo meu Marlborinho ali, porque, pô, não consigo abrir mão, eu gosto muito. Não, então, se o cara fuma um cigarro, como eu te falei, morar em São Paulo é fumar 4. Entendeu? Agora Você fuma assim? já desceu pra meio maço. Pô, fuma um, 2, tá bom. Então, assim, e é exatamente isso que eu penso. Falei, pô, pra um cara que fuma mais de 20 cigarros todos os dias há 40 anos, reduzir pra 1/3... Então, você não acha que o médico dele tinha que ter falado isso, não o filho? Não é muito louco? Não era o médico, não era o governo que tinha que ter falado isso pra ele? Me deu vontade de levantar e dar um abraço. Meu amigo, né? Tem que vir o Ministro da Saúde e falar, olha, você que fuma, para. Tá, esse negócio aqui, ó, o governo vai dar o primeiro pra você de presente. Os outros você vai ter que comprar. Pare de fumar agora. Inclusive, tem indústrias tabagistas que já investiram dinheiro na Juul, que foi a primeira a fazer os pods em 2017. Comprou, acho que, não lembro se foi 2 ou 4 bilhões de dólares. Mas já investiu. Porque entende que isso aqui é o futuro. Porque é exatamente o que você falou. Agora vamos olhar do outro lado aqui. A gente é o cara do helicóptero. Tá? Eu tenho um produto, uma commodity, que vicia pessoas. Então, no momento onde eu conquistar um novo consumidor, ele vai comprar o resto da vida, a não ser que ele, com muita luta, se abstenha disso aqui. Isso. E ele vai se abster o resto da vida. Porque o resto da vida ele vai pensar em fumar um cigarrinho enquanto vê o amigo fumando. Você tem um produto que vicia o cara, mas você vai matar 1 a cada 2 clientes seus numa média de 40 anos. Se você vicia o cara com 20, ele vai morrer com 60, 1 a cada 2 em média. Se eu descobrir uma forma em um novo produto que talvez não mate ele com 60 e faça ele consumir até os 90... Porra, ganhei dinheiro. Eu não vou ganhar da mesma fonte, talvez 75% a mais de tempo. Então, assim, é interessante também para as marcas tabagistas olharem para as alternativas como futuros negócios. Você tem acompanhado a Philip Morris? Não. Já está fazendo lobby disso aqui desde o ano passado. O Philip Morris, em 2007, começou um projeto deles, cara. Já são 13 anos. Já são 13 anos. Porque no ano passado eu tinha visto uma nota deles falando sobre cigarros eletrônicos, uso consciente de nicotina. Eles estão assim, é o mundo sem fumaça. Esse é o novo slogan da Philip Morris, cara. O mundo sem fumaça. Que é o famoso, olha, gente, desculpa por ter feito toda a merda que a gente fez, a gente tá tentando resolver. Isso, e eles vão resolver, porque eles já têm um vape. Eu não sei se eles têm pod, mas eles devem estar no pipeline de pesquisa. O deles é o que é o tabaco, que ele é ressecado. Tem um ressecado. Eu já vi esse daí deles também, que é um projeto deles. Que ele resseca o tabaco, não lembro agora exatamente como que o mecanismo funciona, mas era um vaporizador de tabaco. Legal. E quando você abria o tabaco ainda estava lá. Mas você conseguia evaporar parte. Quer dizer, um ressecamento de tabaco, aí seria um narguile misturado com pod, uma coisa assim. É, de repente. Porque, só que aí é diferente, porque o tabaco lá ele não é embebedado. É o próprio, como o próprio como tabaco. De enrolar cigarro. Porque, por exemplo, isso eu sei que tem com vaporizadores herbais. Né? Se você for colocar cannabis num vaporizador, se você colocar ele a 100 graus, vamos supor, ele vai pegar um canabidiol. Se você colocar ele em 140, ele vai pegar outro. Isso padrão, 92 graus você evapora álcool, 100 graus você evapora água. Perfeito. Física, química do universo. Acabou. Então, eu imagino que se você pegar uma folha de tabaco e conseguir aquecê-la até uma certa temperatura, pode ser que você consiga extrair nicotina disso. Posso estar falando bobagem, mas entendo que é possível. Você percebe que a temperatura ela é um catalisador para uma reação, de repente você pode conseguir fazer isso com uma indução, porque você tem uma corrente de ar, você tem ar quente, tem um fluxo. Então,
acho que é possível. E é uma forma de você conseguir extrair a nicotina do tabaco sem causar fumaça. Isso. É com semicombustão que eles chamam. Entendeu? Então, Legal. e faz muito sentido isso de fato. E apesar de toda essa discussão, de toda essa polêmica de possível proibição e tudo mais, eu, honestamente, enquanto pessoa, eu gosto de pensar porque eu tenho esperança nas coisas, eu acho que isso é mais um arranca-rabo que a gente está tendo agora, assim como foi na época da lei seca lá. Até legalizar, precisou ter gente comprando bebida ilegal e ficando cega para o governo começar a pensar em regulamentar. E hoje, 3 dos 5 homens mais ricos do Brasil estão na Ambev. Então, imagino... Claro que eu não acho que o arguile vá ser um mercado desse tamanho, dessa dimensão, porque ele é algo mais cultural. Ele é algo mais nichado, realmente. Ele é mais um hobby do que um vício. É o que eu falo para todo mundo. Eu uso pod pelo meu vício químico. Sim. Ele é a minha química. O narguilé é a minha socialização. É quando eu gosto de conversar com as pessoas, socializar, ter o meu momento ali. Entendeu? Então... Eu acho que são duas coisas muito opostas e muito distintas. Eu também tento trazer isso nos vídeos, explicar isso para as pessoas. Porque para quem olha alguém fumando narguilé e vê aquela fumaceira do caralho, fala, meu amigo... Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Parece estar com o extintor aberto. Então. Doutor, do Macário! Agradecer imensamente. Eu que agradeço o convite. Olha, de verdade, foi um prazer imensurável ter recebido você aqui. Obrigado. Acho que o pessoal que está de casa, ó, você aqui nessa câmera, deixa um joinha. Você nessa daqui, ó, deixa um like também. E você, meu amigo, você aí mesmo, deixa um like aí. Doutor, fala um pouquinho do seu trabalho, das mídias que você está trabalhando para o pessoal poder te acompanhar. Eu falo sobre vários assuntos, né? Falo como neurocientista, psiquiatra, eu sou oftalmologista também, não falei no começo, eu tenho uma outra formação. Eu brinco que assim, eu sou o cara que estuda visão. A visão de dentro do ser humano e a visão de fora, tanto na oftalmo quanto na psiquiatria, né? Então, eu tenho uma série de canais, todas as mídias sociais, só o Twitter que eu não sabia que podia pôr vídeo, né? O velhinho não sabe tudo. Mas me contaram que dá para pôr vídeo no Twitter também. Então... Depois dos 25 QI começa a diminuir. Pois é, cara, eu tinha um QI tão bom, gente. Bom, então eu tô lá no Facebook, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube também. E espero vocês lá também para ouvir outros assuntos além de dispensadores de nicotina. A gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar. Segue lá nas redes sociais, tem bastante coisa legal sobre vape, mas muito mais coisa além disso. Foi um dos assuntos que você abordou e isso ocasionou o nosso encontro aqui, que acho que foi muito produtivo. Cara, muito obrigado, doutor. Foi Parabéns um prazer. Aí. Satisfação, velho. Parabéns, tamo junto, rapaziada. Obrigado, é nóis. Não esquece de se inscrever aí. Tamo junto. Beijo no coração de todos vocês. A gente tem que ir pro evento, né, Gustavo? Obrigado pelo 100k. Obrigado pelo 100k, caralho. 100k. É porque a gente ainda não fez, né? A gente tá gravando antes de fazer. Parabéns. Mas, porra, obrigado, rapaziada. A todos vocês aí que contribuíram pra gente chegar em 100 mil inscritos de novo. Acho que nada mais merecido do que trazer uma entidade médica pra poder... Oh, cara. Mas é verdade, o pessoal pede muito pra gente poder fazer um conteúdo desse, e aí que tá, precisava de um médico que olhasse pro paciente como um ser humano realmente, é isso. Sabe? Acho que isso é legal. E você era o cara certo pra gente trazer pra cá, acho que muita gente ficou muito feliz disso. Eu tô prevendo um resultado daqui 2 semanas, mas eu já tô vendo que foi incrível, assim. Obrigado. Então, obrigado mesmo, foi do caralho. Quando precisar, me chama. Tamo junto. Se quiser uma parte 2, apesar de que esse já deve ter sido da segunda parte, provavelmente porque, pode ser. Tem mais de 1 hora de gravação aqui, a gente pode ver, de repente, fazer uma parte 2, parte 3, parte 4, um podcast, live, não sei, a gente vê. À medida do que o pessoal pedir ou gostar, se a gente achar necessário, a gente faz mais um. É isso, doutor. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Valeu. Fui!